Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, funcionários da casa, ouvintes que nos acompanham através da internet, da Rádio Guaíra, senhores e senhoras aqui presentes. Nós temos a presença aqui, a honra de termos a presença aqui nesse plenário do ex-vereador Galomilde Silveira Barreto, presidente da comissão que irá administrar a associação, ou melhor, a associação que irá administrar o hospital que está sendo cogitado. Não sabemos ainda, menos nós aqui não sabemos qual foi a preferência da comissão com relação aos dois existentes em Guaíra. Quero cumprimentar também a senhora diretora dessa associação, que está aqui presente, a senhora Tânia, e cumprimentar o nosso secretário da Saúde, nosso diretor da Saúde, funcionários que aqui estão, a nossa guarda municipal aqui representada. Eu quero primeiramente, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Simeão pela atitude da preocupação do vereador Simeão com relação a uma situação que deverá se agravar, infelizmente, nos próximos dias, aos que se encontram desempregados. Porque nós temos aqui aproximadamente hoje uns 400 trabalhadores que perderam os seus empregos de 90 dias para cá. Eles estão sob auxílio do salário família, mas à medida que esse salário família for concluído, a situação tende a se desesperar cada vez mais. Então, é muito oportuna essa oportunidade do vereador Simeão em solicitar aqui da nossa administração que procure, dentro do possível, montar uma maneira, aí, um trabalho que venha amenizar, através de frente de trabalho, amenizar a situação dessas famílias que com certeza vão nos procurar para solicitar auxílio. Eu, em relação a isso, senhor presidente, eu sugeria que os recursos desta casa, que estão sendo usados para administrar a casa, as despesas correntes, ou seja, numerários, manutenção, etc., o excedente, senhor presidente, desses recursos que estão depositados em banco, fossem já repassados ao prefeito municipal, através de um acordo, é claro, que esses recursos viessem a ser repassados para a área da saúde, para que, mais especificamente, para a compra de medicamentos. Porque, apesar do esforço, da dedicação dos funcionários que administram esse setor, mas, quando os recursos são escassos, ninguém poderá fazer milagre. Então, eu sugeria, senhor presidente, que esses recursos, já que é a casa, nós não temos nenhum projeto de construção que justifique a aplicação desses recursos. Eu acho que também não justifica deixar os recursos depositados no banco e devolver, de acordo com a lei, só em 30 de dezembro. Eu sugeria, senhor presidente, que esses recursos, todos os meses, a sobra, fosse repassado ao administrador municipal para que o mesmo determinasse o seu uso em compra de medicamentos. Assim, nós estaríamos, senhor, amenizando a situação humilhante de muitos trabalhadores aposentados que ganham apenas o salário mínimo e muitas vezes percorre as ruas de nossa cidade
pedindo auxílio para a compra de medicamentos. Então, aqui fica essa nossa sugestão, senhor presidente, para que isso seja feito. Eu queria, nesse resto de espaço que me resta aqui, eu queria dizer aqui, queria ler aqui um documento que se intitula Uma Ponte para o Futuro. Esse documento foi divulgado dias atrás pelo PMDB do vice-presidente Michel Temer. Ele desenha, nesse documento, um quadro terrível, mas realista, da realidade brasileira, que propõe, esse documento propõe aquilo que o povo brasileiro já vem defendendo há muitos anos, que é um pacto, aliás, político-social. Esse programa, senhores, do PMDB, ele defende a união dos brasileiros de boa vontade. Ele sustenta que o país clama por pacificação, realmente, com a água. E agora, com a água na linha do pescoço, a presidente Dilma Rousseff também começa a dar sinais de que também quer isso, um pacto nacional pela governabilidade. Isso é muito bom. É exatamente isto que o povo brasileiro almeja, senhores. A prova disto são os recentes e monumentais protestos que transcorreram ordeiros pacíficos em todo o território nacional, onde milhões de brasileiros manifestaram-se indignados contra os erros que são cometidos equivocadamente pelos que governam este país, infelizmente. Muitos manifestantes, tivemos a oportunidade de observar, bradaram: o Brasil não é Venezuela. Muitos bradaram: eu quero o meu país de volta. Eles não suportam mais ver o Brasil desfigurado por ideologias machistas, opostas aos grandes valores do seu glorioso passado. Senhores ouvintes, senhores e senhoras vereadores, peçamos ao Cristo Redentor que não permita que a serpente infernal continue afligindo o povo brasileiro, ou enganando, conduzindo para falsas soluções. Porém, senhores, o Divino Redentor, ele deseja também a nossa contribuição. A nossa contribuição é não ficarmos de braços cruzados, faces às investidas venenosas dessa víbora serpente. A dívida pública desastrosa não dá condições da recuperação econômica do país. Enquanto não houver a recuperação, enquanto os que administram o país não criarem oportunidade para que os que são responsáveis pela recuperação econômica do país, pela geração de emprego e renda, enquanto o governo, enquanto essa política, essa crise política persistir, infelizmente, jamais teremos a recuperação econômica. E os que mais sofrem com isso são os pobres, os trabalhadores, os desempregados. Então, senhores, nada nos resta. Alguém poderá dizer: o que os vereadores vão fazer para ajudar a resolver o problema? Não é os vereadores. Eu acho que esse é o momento
que nós, em frente a essa situação desastrosa, não adianta nós ficarmos aqui... Mais um minuto, vereador. Não adianta nós ficarmos aqui, talvez, lamentando o leite derramado. Eu acho que esse é o momento que o Brasil é que tem nos procurar. É o Brasil que tem que nos perguntar, melhor dizendo, o que nós temos para contribuir, o que nós temos para fazer a nossa parte. E a nossa parte, se todos nós, se cada um de nós, procurarmos defender, procurarmos fazer alguma coisa pela defesa do nosso mundo, do nosso ambiente, do nosso município, da nossa comunidade, nós vamos ajudar a recuperar, sim. Mas para isso, precisa que os que estão lá nos dê condições. E, particularmente, podemos fazer, sim, pedir a Deus, pedir a nossa padroeira e rainha desse país, Nossa Senhora Aparecida, para que ela ilumine. Senhor presidente, eu queria apenas, nesse espaço de explicação pessoal, eu queria levantar aqui sobre uma matéria que nós vimos aí num jornal de grande circulação, que no oeste do Paraná, o Paraná de Cascavel, onde ele coloca na edição de domingo uma relação dos municípios que mais existe obras paralisadas. E lá o jornal coloca Guaíra como o segundo município, entre os 50 pertencentes à MOP, aqui do oeste do Paraná, em número de obras paralisadas. Eu, sinceramente, não vejo isso. Eu não sei, aliás, 30 obras paradas no Ciro Guaíra, o jornal coloca. Eu acho que em toda a administração atual aí não foi iniciada nem 15 obras, como é que tem 30 paralisadas? Então eu gostaria de pedir para a assessoria de imprensa do município que verifique e peça para que esse jornal retifique essa nota, porque, a não ser que eu não saiba dessas, mas eu não acredito que isso esteja acontecendo, porque a gente sabe que, dada a recessão, dada a crise econômica, os municípios estão sendo sacrificados com o corte de verbas, mas não tanto assim. E eu queria só aqui colocar também, senhor presidente, com relação a esse problema que estava sendo discutido há pouco, quando o ilustre vereador Almir estava na tribuna. Eu, com todo o respeito ao vereador Almir, é um atuante aqui na casa, mas eu não tenho dúvida que ele tem se referido assim, como último orador, feito alguns ataques. Eu acho que isso não é justo, senhor presidente. Eu acho que o interessante é que se deu o direito de todo o vereador que for citado aqui nessa tribuna, tem o direito ao contraditório, tem o direito de se defender na mesma sessão. Isso é o que se faz hoje no Congresso, no Senado, em qualquer Câmara Legislativa de Estado. Então, por que aqui não? Com relação pela designação da Vossa Presidência, eu prefiro, não tenho nada contra, ter que falar em primeiro aqui. Eu até faço questão, já disse uma vez, eu posso ser sempre indicado o primeiro a falar, ou em qualquer posicionamento. Mas, é claro que se o vereador sobe na tribuna e começa a atacar os colegas e não dá direito a se defender, isso não existe. Isso não existe. A essência da democracia é dar o direito à defesa. Então, senhor presidente, eu acho
que deve ser mudado esse raciocínio, ou melhor, deve ser mudado esse sistema, e que cada vereador que tenha seu nome citado aqui na tribuna, ele tenha o direito de ter alguns minutos relativo ao que foi comentado sobre ele para se defender. Aí pronto. Daí ponhamos norma nisso aqui, porque, afinal de contas, isso aqui é uma casa de lei, não é a casa da mãe Joana. Obrigado.